Oi, gente, voltamos para mais uma aula do nosso curso do PCJ, tá? Nossa isolada de informática aí para as carreiras jurídicas. E hoje a gente vai continuar, assim, a gente já está na parte de software, né, no módulo de software, e a gente vai continuar o nosso estudo de Linux. Estão lembrados que foi exatamente aí onde eu parei na aula passada? A gente começou a estudar software, falei para vocês sobre a classificação do software, quanto à função, quanto à distribuição. Aí a gente foi estudar sistema operacional, aplicativo, acessório, utilitário, interface gráfica. Lembram de tudo isso? Fizemos até uma amebazinha, né? Que vocês fizeram aí no caderno do rascunho e tal. Pois bem. E aí a gente começou a estudar quanto à distribuição. Aí a gente viu que quanto à distribuição poderia ser, era shareware, né? Dentro do shareware, o tryware, o freeware e o software livre, perfeito? Então, resultado, a gente pegou, estudou toda essa parte de software e aí eu introduzi a parte de Linux, mas eu fiz só a introdução. Então, olha o que é que a gente viu de Linux. Aqui em Linux, eu disse para vocês que a gente tinha um sistema operacional muito bom, que era o Unix, não é assim? Mas o Unix não funcionava na plataforma Windows. Na plataforma Intel. Na plataforma Intel só funcionava o Windows, que não é lá esses balai de gato todo. Não foi isso que a gente viu? Aí, resultado, um cara chamado Linus Torvald ficou muito revoltado com isso. Como é que tem tanta coisa boa no mercado e a gente é obrigada a usar o Windows? Não quero, não quero, não quero. Lembra dessa história? Pois bem, então o que é que ele disse? Já sei. Eu vou fazer um sistema operacional parecido com o Unix, baseado no Unix, só que para funcionar na plataforma Intel. Para sobrepor aí esse Windows. Eu não quero mais trabalhar com Windows, perfeito? Foi esse o raciocínio dele, tá? Aí o que é que ele fez? Como eu disse a vocês na aula passada, no finzinho da aula passada, Linus era acadêmico. Linus não tinha empresa, nem tinha grana para contratar ninguém para trabalhar para ele. E como eu disse no finzinho da aula passada, fazer um sistema operacional é algo complexo. Não é algo que você vai fazer assim sozinho, não. Aí o que é que Linus pensou? Já sei. Pegou o núcleo do sistema operacional dele. Lembra que a gente estudou essa história de partes do sistema operacional na aula passada? Pois bem, ele pegou o núcleo, pegou o shell. O núcleo era a camada que ia controlar hardware e software, né? E o shell ia servir de intérprete entre o homem e a máquina. Estão lembrados? Pois bem, então ele pegou esse núcleo e esse shell, pegou o código-fonte e o executável. Joia? E aí jogou isso na internet e disse mais ou menos assim: olhe, todo mundo que quiser, que puder, me ajuda. Aí, primeiro, o que é que eu quero que você perceba? Ó, quando ele jogou aqui o código-fonte e o executável na internet, na verdade, isso foi o princípio do software livre. Que eu lembro que eu disse para vocês que o software livre dá o código-fonte e o executável, para que você possa, caso queira, personalizar. Pois bem, então, quando ele distribuiu esses dois, na verdade, aqui ó, já estava o princípio do código livre aí, do software livre nessa ideia, tá? Agora, quem é que usava a internet nessa época? Que eu também já falei essa historiazinha para vocês. Hã? A comunidade acadêmica. Então, resultado, quando ele disse, ó, quem puder aí me ajuda, vai desenvolvendo funcionalidade comigo e pá e tal, ele estava falando isso para a comunidade acadêmica. Então, esse Linux, ele terminou sendo feito a muitas mãos. E por quem entende do babado, ou seja, pelos acadêmicos da área. E sem pressão comercial, sem ninguém dizendo, vamos, 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 que o dinheiro do patrocinador está acabando, o prazo está acabando, vamos, 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 tá entendendo? Então, esse Linux, ele tem uma base muito sólida. É por isso que a gente da área, né, se você for conversar com analista de sistemas e etc., você vai ver que a gente adora o Linux. E por quê? Porque a base dele é muito sólida, a base dele é muito estável. E a gente, óbvio, dá preferência a esse tipo de software, claro. Tá joia? Até aqui tudo bem? Mas o que é que eu preciso que você perceba? Massa. Shell e núcleo, gratuito. É gratuito até hoje. Se você pegar aí na internet e puser aí a busca pelo shell e pelo núcleo do Linux, você vai ver que é gratuito. Qualquer um de nós aqui pode baixar até hoje, tá? Mas o que é que vai acontecer? Shell e núcleo é tela preta. Lembra que a gente viu isso? Linha de comando, não é? Aí, ó, junta um grupo aqui, começa a desenvolver uma interface gráfica para o Linux. Aí junta outro grupo aqui, desenvolve outra interface gráfica para o Linux. Aí junta outro grupo ali, desenvolve outra interface gráfica para o Linux. O que é que vai acontecer?
o Linux tem diversas interfaces gráficas. Elas são parecidas, mas não são iguais. Entenderam a diferença? Então, elas são parecidas, são as chamadas distribuições, mas não são iguais. Eu não sei se você já ouviu falar Debian, Ubuntu, Kurumin, Red Hat, já ouviu falar? Pois bem, agora qual é o efeito disso para a tua prova, que é o que importa, tá? Muito simples, não cai interface gráfica na prova. Então, às vezes, quando vem no teu edital Linux, aí eu recebo mensagem de aluno, Manu, qual que eu devo instalar na minha máquina? Manu, qual que eu devo baixar? Nenhum. Você não tem que instalar nada. Você não tem que baixar nada. Não vai cair interface gráfica. Por quê? Porque elas são parecidas, mas não são iguais. Então, para cobrar, ele tinha que dizer qual era. Só que aí vem o direito, que diz o quê? O que você sabe disso melhor do que eu, que em editais de licitação pública não pode haver privilégio de uma marca em detrimento de similares no mercado. Entendeu a ideia? Então, eu vou dar um exemplo muito simples e de um concurso bem popular. MPU. O MPU, o concurso passado, teve cerca de 850 mil inscritos. Se ele pusesse lá um Ubuntu, todo mundo ia baixar, né? Então, a ação do Ubuntu ia valorizar, né? E os concorrentes do mercado? Entenderam o babado? Então, o resultado, ele não pode dizer qual. Mas também não pode cobrar sem dizer, porque são parecidas, mas não são iguais. Ó a encruzilhada. Aí o que é que acontece? Quando tem Linux no teu edital, o que é que vai cair? Vai cair aquela história do software livre que eu contei na aula passada, essa história do Linux que eu contei agora e os comandos do shell, que são 3 páginas de comando que tem lá no teu material. Dá para ti? Agora, o que é que eu aconselho? De boa. Isso aqui não é certo vir em todo edital. Não é certo, né? Então, o que é que você faz? Estuda as outras coisas que é mais certeza cair. Então, estuda a parte de hardware, a parte de redes, a parte de segurança, a parte de Windows, que com certeza cai. E deixa Linux, por quê? Porque se porventura vier no teu edital, aí você tem ali 45 a 60 dias para memorizar esses comandos. Vocês estão entendendo? E é memorização de comando mesmo, paybuft. Ele vai perguntar lá, qual é o comando que cria diretório no Linux? Aí você tem que saber. Ou então, o comando mkdir faz, aí você tem que saber, cria diretório no Linux. Vocês estão entendendo? Então, moral da história, aqui é paybuft, paybuft, paybuft. É comando e ação, comando e ação, comando e ação. Não tem o que fazer. Perfeito? Decoreba, eu sei, eu sei, eu sei. Você deve estar aí, eu não posso fazer nada. Quando eu fizer a prova, eu prometo para você que eu não boto lá. Mas, por enquanto, eu não faço a prova. Então, a gente tem que te orientar, tá certo? Combinado assim. Agora, de boa, deixa para estudar quando estiver lá realmente na reta final. E porque, como você não usa isso no dia a dia, você vai estudar e esquecer, estudar e esquecer. Então, deixa para o final mesmo, tá certo? Até aqui tudo bem? Então, o que é que cai de Linux? A história que eu contei de software livre, essa história do Linux que eu contei hoje e os comandos do shell, que aí realmente exige memorização, tá? Os comandos é a estrutura de diretórios do Linux, que está lá no teu material, e que aí realmente exige memorização, perfeito? Lembrar que o Linux não tem a cláusula de copyleft. Lembra da cláusula de copyleft que a gente viu na aula passada? Não tem. Então, o Linux tem versão paga e tem a versão gratuita. Porque você geralmente associa o Linux a de graça, né? Tem versões gratuitas. Geralmente, esses servidores que a gente usa nos órgãos públicos, que a gente usa nas grandes empresas, são pagas, são licenças pagas, tá? Eu não vou citar nomes, claro, porque a gente está gravando, eu não posso fazer isso, mas são versões pagas. E existem, inclusive, algumas delas que chegam a custar 580 mil reais. Uma licença para um processador. Entenderam? Então, não é baratinho também não, tá? Então, existe aqui versões pagas, distribuições pagas do Linux, e são bem carinhas, tá? Agora, por quê? Porque aí tem toda uma tradução, tem uma homologação para trabalhar com outras plataformas, com bancos de dados, e bem, uma coisa que já não vem muito ao caso para vocês, tá? A gente trabalha mais isso na parte da área fiscal, aí a gente usa mais esses termos. Para vocês, o que importa saber é que o Linux não tem a cláusula de copyleft. E não ter na cláusula de copyleft não precisa, ou melhor, não é necessariamente gratuito. Existem versões pagas também. Perfeito? Até aqui tudo bem? Tranquilo? Então, deixa eu contar uma coisa para vocês. De boa, acabei com vocês aqui. Eu deixo de ser professora de vocês agora.
Agora, eu me transformo praticamente numa demonstradora comercial, tá? Por quê? Porque acabou o Linux. Agora a gente vai começar o Windows. E não tem mais o que ensinar. Agora eu vou te orientar. Agora você praticamente não me vê mais. Eu vou para a tela do Windows agora, tá? E só volto no fim do bloco. Para dizer, gente, acabou o bloco, daqui a pouco a gente volta, blá, blá. Tá certo? Então, por que isso, Manu? Porque agora é memorização de tela e de menu. Eu vou com vocês agora, tela a tela, que é importante, dizendo, ó, isso aqui faz tal coisa, isso aqui é importante, ó, tal elaboradora cobra isso, tal elaboradora cobra aquilo. Mas por que eu deixo de ensinar? Porque não tem mais porquê. Então, eu vou dizer para vocês, ó, essa tela inicial do Windows se chama área de trabalho. Por quê? Porque chama. Nessa área de trabalho existe a barra de tarefas, que é dividida em 4 partes. Aqui no canto é a área de notificação. Por quê? Porque, entendeu a ideia? Então, não existe mais um porquê. É mostrar a você o que tem e onde tem. Aí, como é que você estuda isso? Você tem seu material de apoio aí, que é completo. E tem a aula. Então, você vai, assiste a aula, congela. Aí, lê no material. Aí, pega o seu computador e repete. Aí, visualiza. Aí depois fecha o olho e repete mentalmente. Por que é importante fechar o olho e repetir mentalmente? Porque o computador lhe dá a falsa sensação que você sabe, tá? Então você entra no computador, não é aqui não, é aqui, pronto, foi lá e fez. Se tirar o computador da sua frente, você repete, pronto, é isso que cai na prova. Entenderam a ideia? Então vou repetir, tá? Como é que se estuda isso? Assista a aula, congela. Lê o material. Aí vai no seu computador, faz aquilo que foi feito na aula, aí visualiza, fecha o olho e repete mentalmente. Até memorizar. Então agora é decoreba, de tela, de menu, de nome, de tecla de atalho, por aí vai. Ai, Manu, eu odeio isso, eu também. Para ser bem sincera, eu também, tá? Eu acho que não mede seu conhecimento, eu acho que não deveria ser cobrado da forma como é cobrado, concordo com você plenamente, mas cai. Então, paciência, vamos vencer mais esse obstáculo, tá certo? Combinado? Então, vamos para a nossa telinha. O Windows que eu vou usar aqui com vocês é o Windows 7. Ah, Manu, mas já saiu o Windows 8 já, faz muito tempo, por sinal. Só que o Windows 8 é super instável. Ó, eu vou falar uma coisa que eu nem sei se eu deveria falar, já que a gente está gravando aula, mas vamos ser sinceros, tá? O Windows 8 é uma versão ruim, ela é instável, ela ainda trouxe muitos problemas. Então, já desde o ano passado, desde 2013, que a gente está esperando uma versão nova do Windows, que viria solucionar esses problemas de estabilidade do Windows 8, tá certo? Mas, bem, essa versão nova ainda não saiu. Então, o Windows 8, você observa que praticamente ainda não cai em prova. Você já percebeu? Não cai. Tá? Então, o que cai em prova é o Windows 7. E é nele que a gente vai se basear. Ah, Manu, mas aqui em casa eu só tenho o Windows 8. Problema grande, tá certo? Então, veja, se no seu notebook não tiver a garantia do software, então peça para reinstalar aí com o Windows 7, tá certo? É mais legal para você, para estudar para a prova. Se for desktop, melhor ainda, porque aí você já pede para já fazer a instalação com o Windows 7, perfeito? Joia? Então, vamos para a nossa telinha. Essa aqui é a tela inicial do seu Windows. E essa tela inicial, como eu já tinha antecipado, ela vai se chamar área de trabalho. E nessa área de trabalho estão mergulhados os ícones e os atalhos, tá? Ícone é uma palavra grega que significa imagem, figura. E atalho é um caminho mais curto para acessar algum lugar. Então, tem gente que diz que ícone e atalho é a mesma coisa, mas como pode? Como é que um ícone e um atalho, um caminho mais curto e uma figura pode ser a mesma coisa? Não pode, né? Então, a gente já sabe que o atalho é o caminho mais curto para acessar um arquivo ou um programa. E o ícone é a representação gráfica do atalho. Não faz sentido ter ícone sem atalho. E vice-versa. Mas eles não são a mesma coisa, tá? Outra coisa, há quem diga que só seria atalho o que tem uma setinha, como esse aqui, por exemplo. E não, no próprio manual do Windows, ele vai te dizer que esse que tem a setinha chama algo que está instalado fora da área de trabalho. O que não tem setinha chama algo que está instalado dentro da própria área de trabalho. Mas todos são ícones e são atalhos, perfeito? Até aqui tudo bem? Nessa parte inferior, a gente tem a chamada barra de tarefas. Cuidado, na prova, ele vai te induzir a achar que isso é a barra de ferramentas, mas não é.
É a barra de tarefas. E essa barra de tarefas, ela vai ser dividida em 4 partes. Essa partezinha aqui do canto, onde eu estou passando o cursor agora, que é a chamada área de notificação. O que é a área de notificação? É onde ficam os itens de notificação. E o que são os itens de notificação? São exatamente aqueles itens que sobem para a memória junto com o sistema operacional, tá? Como assim, Manu? Olha só, aqui você vai ter, vou relembrar aqui com vocês, que vocês lembram que lá quando a gente estudou a inicialização da máquina, aí a gente tinha os firmwares, estão lembrados? Aí a gente tinha o BIOS, que verificava as entradas e saídas, né, as principais entradas e saídas, para ver se estavam funcionando adequadamente. Aí depois passava a bola para o post, e o post ia testar se as peças principais estavam presentes e se elas estavam se comunicando entre si. Se tivesse tudo ok, pegava o sistema operacional e levava para a memória RAM. Lembra dessa história? Pois bem, os itens de notificação, eles sobem para a memória nessa hora, junto com o sistema operacional. Aí o que é que vai cair em prova sobre isso? A quantidade de itens na área de notificação interfere no desempenho da máquina? O que é que você acha? Interfere, né? Diretamente. Você consegue perceber? Claro, não é? Então, quanto mais ícones eu tiver nessa área de notificação, mais vai subir para a memória. Então, vai estar ocupando memória e, consequentemente, interferindo no desempenho da máquina. Perfeito? Até aqui tudo bem? Mas vocês entenderam como é que cai na prova? Joia! Ah, Manu, e como é então que se tiver muita coisa, como é que eu posso aí melhorar esse desempenho? Como é que eu posso configurar isso? Aí daqui a pouquinho a gente vai estudar o painel de controle, aí eu explico isso para vocês, tá bom? Aí a gente vai ter essa parte onde eu estou passando o cursor agora, vocês estão vendo o mouse, que é a chamada área intermediária. Nessa área intermediária estão os ícones dos programas abertos, tá? Nesse caso aí, a gente tem um PowerPoint que já está aberto aqui, tranquilo? Depois, nessa parte aqui, onde eu estou passando o cursor agora, é a chamada barra de inicialização rápida. Qual é a ideia dessa barra de inicialização rápida? Aqui você vai colocar os programas que você usa com maior frequência, tá? E por quê? Porque aí você vai estar exatamente facilitando o seu acesso a esses programas. Lembrando que, geralmente, para abrir um programa ou um arquivo, você tem que dar 2 cliques. Quando ele está na área de inicialização rápida, você dá na barra de inicialização rápida, melhor falando, aí você vai e dá um clique só, perfeito? Até aqui tudo bem? Aí a gente vai ter essa aqui, que é o botão iniciar. Qual é o lance desse botão iniciar? O botão iniciar é a porta de entrada, onde a gente vai ter acesso a todas as funcionalidades do seu Windows, tá? Aí tem que conhecer esse botão iniciar. E aí o que é que você vai fazer? Aqui nesse botão iniciar, você vai ter primeiro esse lado onde eu estou passando o cursor agora. Você está vendo? Joia? Aí, ó, isso aqui é onde ficam, essa parte é onde ficam os programas que foram recentemente utilizados, ou então o que ele considera como sendo mais importante. Perfeito? Em seguida, a gente vai ter todos os programas. E aqui, em todos os programas, ele vai listar os programas que foram instalados ou que estão instalados nessa máquina. Perfeito? Até aqui tudo bem? Aí, ó, depois a gente vai ter, e eu preciso que você perceba isso, uma navegação similar à navegação da web. Você notou? Por quê? Você vai ter aqui, ó, de cara, observe que quando eu peço todos os programas, ele lista para mim e ativa esse botãozinho voltar. Qual é a ideia do voltar? É exatamente aquela ideia da navegação web, perfeito? Então, se ligar nisso, tá? Até aqui tudo bem? Aí eu vou sair dessa tela e volto para a última teoria do nosso curso. Por quê? Porque a gente vai agora estudar, em seguida eu ia te mostrar essa barrazinha de localizar. Aí, para falar dessa barra de localizar, você vai precisar conhecer os caracteres coringas. E aí a gente vai para a teoria para explicar aqui para você o caractere coringa, tá joia? Então, a última teoria do nosso curso. A gente agora vai falar sobre arquivo, diretório, subdiretório
pasta, subpasta, árvore de diretórios, e caminhos. Perfeito? Então, primeiro o arquivo. O arquivo eu já expliquei para vocês na aula passada que era a menor unidade que o usuário conseguia manipular. Lembra dessa história? Mas se eu for criando um arquivo jogando no computador, criando um arquivo jogando no computador, criando um arquivo jogando no computador, como é que eu ia achar depois? Então, por isso que todo arquivo deve ter o nome do arquivo. Perfeito? E esse nome do arquivo vai ser formado pelo identificador, ponto, lá vou eu com arroba, ponto, a extensão. Ok? Obrigatoriamente, tá? O identificador é o nome que você quiser dar para esse arquivo. Então, esse é o identificador. O ponto é obrigatório. É a forma de dizer que aquele identificador acabou, tá? E a extensão é para identificar o tipo do arquivo. Então, por exemplo, você vai lá na tabela e vê que tem um arquivo BMP. Você não sabe o que tem dentro, mas você sabe que é uma imagem. Entendeu a ideia? Você vai lá e olha que a extensão do arquivo é docx. Você não sabe o que tem dentro, mas você sabe que é um documento, um arquivo feito no Word. Entenderam a ideia? Então, a extensão, ela é obrigatória. Ah, Manu, não é não. Eu estou aqui com o meu computador agora aberto e os meus arquivos aqui não tem extensão, não. Tem, fofinho. Agora, é porque o Windows, por padrão, ele oculta as extensões dos arquivos mais conhecidos, tá? Ou melhor, desculpa, as extensões mais conhecidas dos arquivos, perfeito? Então, cuidado com isso. Mas tem que ter a extensão. Tem que ter, perfeito? Até aqui tudo bem? Posso passar? Aí, o que mais que eu quero chamar a sua atenção? No teu material de apoio, tem uma tabela de extensões. Dá uma olhadazinha lá. E por quê? Porque isso é um assunto recorrente em prova, tá? E outra, você vai perder questão, principalmente concursos de delegados, quando é elaboradora local. Elas amam essa história de extensões. E sempre eles colocam umas extensões bestinhas, como essas que eu acabei de falar para vocês, e no meio uma extensão esquisita. Por exemplo, tem uma extensão chamada CPT. Se eu não soubesse que era um arquivo de imagem, quando eu lesse lá CPT, eu ia pensar que era de criptografia, né? Então, moral da história, essas extensões, elas realmente formam uma parte delicada do assunto e realmente aqui você tem que ter cuidado. Então, olha lá, eu pus para vocês uma tabela das extensões mais conhecidas, não despreza, tá certo? Dá uma lidazinha mesmo, ok? Aí tem uns caracteres proibidos aqui nesse nome. Quais são? A gente aqui não pode usar menor que, maior que, barra, contra barra, dois pontos, asterisco, interrogação, exclamação, aspas, tá? Por quê? Porque são caracteres reservados. Por exemplo, barra e contra barra vai indicar caminho, que a gente vai já já aprender o que é o caminho. Dois pontos vai indicar unidade de disco, que a gente vai já já ver o que é isso. Asterisco e interrogação são os caracteres coringas. A gente agora vai aprender o que é isso. Então, moral da história, como eles são utilizados para outros fins, então você não pode utilizá-los como no meio do nome do arquivo, como caracteres válidos para o nome do arquivo. Perfeito? E o que é essa ideia do coringa, Manu? Os caracteres coringas são o asterisco e a interrogação. Ó, eu não sei jogar, tá? Confesso a vocês, eu não tenho paciência para jogo de carta. Vocês já notaram que eu sou muito acelerada, né? Então, ficar lá sentada, jogando, não é muito meu perfil. Mas, bem, eu ouvi falar que o Coringa lá no baralho é a carta que vale por outras cartas. Não é essa a ideia? Pronto, a mesma coisa aqui. Por que esses caracteres são coringas? Porque eles valem por outros caracteres. E aí, por isso, eles auxiliam na busca, na localização de arquivos e diretórios. Como é que funciona isso, Manu? Vamos ver agora? Ó, se você pedir para pesquisar pro asterisco.doc. Quando você pedir para localizar, ele vai retornar todos os arquivos aí que começam com pro. Tem qualquer coisa depois de pro, inclusive nada, e a extensão doc.
Então, aqui ele vai trazer pro.doc, pro.doc, processo.doc, problemado.doc, preeminente.doc, por aí vai, tá? Tudo que começa com pro, tem qualquer coisa depois de pro, inclusive nada, e a extensão doc. Perfeito? Até aqui tudo bem? Tranquilo isso? Beleza. Aí a gente vai ter agora a busca, por exemplo, pro interrogação ponto doc. O que é que significa isso? Tudo que começa com pro tem um caractere qualquer depois de pro, obrigatório, e a extensão doc. Perfeito? Então, agora ele traria proa.doc, mas não traz mais prova nem pro. Entenderam? Ah, Manu, eu salvei um arquivo que se chama simulado, mas eu botei um número depois, agora eu não me lembro qual. Então, você põe simulado interrogação. Aí ele vai trazer todos os arquivos que começam com a palavra simulado, tem um caractere obrigatório qualquer depois de simulado e a extensão doc. Entenderam a ideia? Agora, se eu quisesse procurar assim, pro, interrogação, interrogação.doc. Agora ele ia trazer tudo que começa com pro, tem qualquer coisa depois de pro, 2 caracteres quaisquer obrigatórios depois de pro e a extensão doc. Então, agora ele traz prova.doc, mas não traz pro, nem traz proa. Entenderam a ideia? Beleza? Moral da história, o asterisco substitui vários caracteres a partir da posição em que se encontra, inclusive nenhum. E a interrogação substitui um caractere obrigatório na posição em que ele se encontra. Perfeito? Posso passar? Tá bem tranquilo isso? Beleza. Aí a gente vem para a ideia de diretório e subdiretório. Isso aqui é para organizar. Porque se você fosse criando um arquivo, jogando no computador, criando um arquivo, jogando no computador, criando um arquivo, jogando no computador, e para achar depois? Ia estar tudo lá, bagunçado, misturado, né? Aquela coisa, parecendo lá guarda-roupa de homem, aquela confusão, né? Aí o que você faz? Você pega e cria as gavetazinhas para ir arrumando. E se quiser, você pode criar a subdivisão dentro da gaveta. Aí vai arrumando ainda mais, entendeu? Então, aqui o diretório é como se fosse a gavetazinha. Aí o subdiretório é a organização dentro da gaveta. Aí pode ter o subdiretório, o sub-sub, o sub-sub-sub, o sub-sub-sub, por aí vai, ok? Aí o Windows representa esse diretório como uma pastazinha amarela, desde os primórdios dos tempos. Aí, olha só, diretório, então, é sinônimo de pasta. Subdiretório, subpasta. Aí pode ter a sub-subpasta, a sub-sub-sub, por aí vai. Até aqui tudo bem? Tá tranquilo? E a árvore de diretórios? A árvore de diretórios é a organização hierárquica dos arquivos e diretórios. Aí toda árvore que você conhece, toda árvore, pode ser um pé de coentro, mas não começa na raiz? Pois pronto, aqui também, tá? Então, essa árvore de diretórios, ela vai começar aqui também em uma raiz. Só que a raiz da árvore de diretórios é sempre a unidade de disco, perfeito? A se for o disquete, C se for o HD e D se for o CD ou DVD. Observe que eu sempre pus 2 pontos depois, vocês perceberam? Porque o 2 pontos é exatamente o que indica que ali é a unidade de disco, ok? Vou repetir. A para o disquete, C para o HD e D para o CD ou DVD. Perfeito? Joia? No meu computador não é assim. Depois a gente vê como é no seu computador, perfeito? Mas lembre-se que A por padrão é o disquete, C o HD e D o CD ou DVD. Perfeito? Até aqui tudo bem? Posso passar? Beleza! Aí imagine que eu quero criar no meu HD uma organizaçãozinha para as provas. Suponhamos que eu já estou naquela fase de fazer prova, resolver prova. Aí eu vou baixar as provas para ir resolvendo enquanto eu estou estudando, perfeito? Aí imagine que é no HD. Então aqui, se é no HD, vai partir de C, tá? Aí suponhamos que eu criei lá a pastazinha provas, para ir organizando. Aí eu quero separar por ano, para ficar mais arrumadinho. Aí vamos botar aqui 2013, 2014. Joia? Tranquilo? Aí agora a gente vai separar por matéria, para organizar mais ainda, né? Aí vamos colocar aqui, constitucional, vamos supor. E informática. Perfeito?
Mas aí, eu acabei de acabar o nosso primeiro bloco. Aí daqui a pouquinho eu volto com o segundo bloco e a gente finaliza essa teoria e continua estudando o Windows, tá bom? Então até lá, gente. Tchauzinho.